Olá, meus cumprimentos a todos os ouvintes. Meu nome é Cristiane Ferraro e a aula de hoje é a respeito da definologia. A definologia é a primeira seção da Enciclopédia da Conscienciologia e por isso ela é muito importante. É importante que o leitor, no primeiro momento, já tenha clareza do que trata o verbete o qual você está escrevendo, redigindo, né? E a definição, ela é um tema prioritário dentro dos estudos, tanto da lexicologia, quanto da lexicografia, quanto da terminologia. Por quê? Porque todo dicionário, glossário, enciclopédia possui definição. Então a gente pode dizer, basicamente, comentar três tipos de definição. A definição lexicográfica, que seria aquelas que a gente encontra em dicionários, dicionário de língua portuguesa. Você quer saber, por exemplo, o que significa a palavra banana. Você vai lá e vê lá, é a fruta, e tem as características da fruta. É uma definição simples. Você tem também a definição enciclopédica, que teria mais informações, que se caracterizaria por um artigo, até um ensaio sobre o tema, por exemplo, da fruta banana, trazendo mais detalhes a respeito dela. Então, os tipos de banana, o cultivo, o solo, a época, então mais detalhamentos. E, por exemplo, também um terceiro tipo seria a definição terminológica, que seria aquela especializada de uma área, de uma ciência que trata do estudo das frutas. Então, poderia ser da agricultura ou da botânica, que traria, então, informações ainda bem específicas sobre a banana, Então, teria termos próprios daquela ciência naquela definição. Então, esses seriam três tipos básicos de definições. No caso da Enciclopédia da Conscienciologia, nós trabalhamos com uma definição enciclopédica e uma definição com características também terminológica. Por quê? Porque ela é a enciclopédia, então tem dados amplos, complexos, detalhados e ao mesmo tempo é terminológica, porque é da ciência conscienciologia. A gente não está tratando de outro estudo, de outra especialidade, mas sim da conscienciologia. Por isso, possui termos técnicos da conscienciologia, incluindo os neologismos. Então, na hora de fazer a redação, a gente tem que ter em mente essas duas características. É uma definição enciclopédica, é uma definição terminológica. Porém, na Enciclopédia da Conscienciologia existem 70 seções. Então, não há necessidade também, na definição, de colocar todas as informações, como muitas vezes existem em enciclopédias. Então, vamos procurar na definição ser mais específico, mas utilizando os neologismos, os termos técnicos da conscienciologia, ok? Então, eu vou fazer aqui, inicialmente, 4 abordagens ao tema da definição. Primeiro, o que é definição? A definição é o ato ou efeito de definir, por intermédio de explicação, exposição, descrição ou enunciação precisa, o significado de unidade léxica, formadora de entrada ou verbete, o título do verbete. Por exemplo, no dicionário, com a ajuda de vozes, locuções ou sintagmas, expressões mais conhecidos, permitindo a inclusão em determinado campo de conhecimento, sendo em tese cosmoética e evolutivamente neutro quanto às consciências. Essa definição se encontra na página 66 do livro Homo Sapiens Reurbanizatus, de 2003, escrito pelo professor Valdo Vieira. Então, quem quiser maiores informações, pode pesquisar nessa obra que vai encontrar esse detalhamento. A etimologia da palavra definição, ela vem do latim, do termo definitio, ação de definir limite ou fim, e apareceu no idioma português no século XIV. E também a parte do sufixo logia, que vem do grego, quer dizer ciência, arte, tratado, exposição cabal, tratamento sistemático de um tema. Então, definologia, Então, definição vem do latim e logia vem do grego, formando então o estudo da ação de definir um limite ou fim. Sinônimos para definição: conceituação, saber sem mistura, decisão, exposição,
caracterização, delimitação, enunciação, explicação e por aí vai. Alguns antônimos para a expressão definição: indefinição, indecisão, inexplicado, sem explicação lógica. Podemos então entrar, a partir de agora, na estrutura da definição. Toda definição possui basicamente dois componentes. Um primeiro, chamado definido, também conhecido como lema ou entrada, e em latim existe uma expressão chamada definiendum. E a segunda parte, que seria o definidor, ou parte definidora, definitória ou definiente, conhecido em latim como definiens. Então, essas seriam as duas partes básicas de uma definição. Então, um exemplo, a palavra casa, né? Então, eu tirei essa definição do dicionário Wise, da língua portuguesa, de 2002. A casa é um edifício de formatos e tamanhos variados, geralmente de 1 ou 2 andares, quase sempre destinado à habitação. Então, nós temos aí o termo casa como definido, lema ou entrada. E temos a parte definidora ou definidor, que é a frase a partir do verbo ser. Um edifício de formatos e tamanhos variados, geralmente de 1 ou 2 andares, quase sempre destinado à habitação. Então, esse é um exemplo simples, só para a gente entender esses dois componentes. Podemos agora aprofundar um pouco mais e trazer, então, 3 termos que compõem a definição. O termo definido, que a gente já comentou, que seria a entrada. Um segundo termo, que é chamado termo genérico, com a sigla TG, que é o termo introdutório da definição, e ele se localiza logo a seguir do verbo ser. Temos o termo diferenciador, usando a sigla TD, termo limitador do genérico para concordar exatamente com o definido. Então, a partir dessas 3 estruturas, a gente vai trazer um outro exemplo simples para clarear esses conceitos, que é o exemplo da definição de cadeira. A cadeira é qualquer assento com encosto, podendo ter ou não braços. Então, o definido seria cadeira. O definidor, como a gente estudou antes, é qualquer assento com encosto, podendo ter ou não braços. E agora, trazendo lá os termos, né, genérico e diferenciadores, o genérico, no caso de cadeira, seria assento, porque é a primeira palavra, ou as primeiras palavras logo a seguir depois do verbo, que introduzem a sua definição. E o termo diferenciador ou diferenciadores seriam com encosto, podendo ter ou não braços. Então, vamos seguir adiante. O termo genérico para cadeira não é móvel. Nós poderíamos ter utilizado a palavra móvel, estaria correto, não estaria errado. Porém, essa expressão, né, esse termo móvel, ele é um termo muito amplo. Móvel serve para qualquer tipo de móvel, cadeira, mesa, né, enfim, qualquer tipo de móvel. E assento, ele já é mais específico. Ele já caracteriza uma família específica dentro dos móveis, que são todos os objetos ou móveis que servem para sentar. Já existe essa palavra que se chama assento. Então, assento é mais apropriado do que a palavra móvel para introduzir a definição. Bom, e o termo diferenciador, né? Ele deve sempre explicar as qualidades pelas quais o móvel, com finalidade para sentar-se, se distingue de outros semelhantes, com o qual não pode confundir-se na definição. Então, vamos ver alguns exemplos. Se o assento é para várias pessoas, chama-se sofá. Se, além disso, serve para recostar-se, chama-se divã. Se é somente para uma pessoa e não tem encosto, chama-se banqueta. Se tem encosto, porém tem ou não braços, é uma cadeira. Então, vocês vejam que os termos diferenciadores são as qualidades daquele tema que você quer definir. E eles têm que estar bem claros para que não se confunda com objetos, pessoas, enfim, ideias parecidas com aquele termo que você quer definir, ok? Bom, também no Homo sapiens Reurbanizatus, o professor Vieira traz uma ideia que é a seguinte:
O ideal é compor a definição com frase mínima, se possível super específica. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, com esse super específica, que devemos escolher muito bem as palavras que vamos colocar na nossa definição. Como nós vimos no exemplo anterior da cadeira, se utilizássemos como termo genérico a palavra móvel, teríamos que em algum momento colocar nos termos diferenciadores que serve para sentar. Então usaríamos mais palavras na nossa definição. Então, se existe um termo genérico mais apropriado, né, no caso da cadeira, o assento, ele já me poupa palavras na minha definição. Ela fica mais curta, mais objetiva, mais específica e mais clara para o leitor. Então, essa que é a ideia que ele está querendo passar com essa questão da frase mínima e super específica. Algumas evitações devem ser feitas na elaboração dessa definição. Então, por exemplo, definição circular. O que é definição circular? A gente deve evitar ficar citando o termo que a gente está definindo dentro da própria definição sem qualificá-lo, sem utilizar os termos diferenciadores. Claro que isso é possível de ser feito, existe na enciclopédia alguns exemplos assim, mas nós temos que ir além disso, temos que qualificar essa palavra para poder realmente defini-la e diferenciá-la de outras parecidas. A definição enigmática, devemos evitar esse tipo de definição. É aquela que é obscura, é ambígua, é contraditória, é hermética, é difícil de entender. Então usa palavras não só às vezes desconhecidas, mas que juntas ou na sequência não estão fazendo lógica. Então ela torna-se uma definição enigmática. Uma outra evitação é a definição falsa, aquela que é inexata, fictícia, imitativa, sofística, né? Então fala, mas na verdade enrola mais do que realmente explica, né? Então ela não acrescenta, ela não clareia a ideia que você quer passar. Um outro tipo de definição é a definição imprópria. Qual seria essa imprópria? Seria justamente a definição, no nosso caso, da Enciclopédia da Conscienciologia, a definição gramatical. Nós não vamos aqui dizer a classe gramatical dos termos ou do termo que nós estamos usando na definição. Então, ela é imprópria no nosso caso. A definição preconceituosa, né, também deve ser evitada. Então seria aquela onde a pessoa coloca algum apriorismo, né? Alguma ideia pré-concebida, muitas vezes tendenciosa, arbitrária, ali na definição. E por isso é muito importante que outras pessoas leiam a definição que você escreveu. É muito importante dar a sua definição para parentes, amigos, colegas que também estejam escrevendo verbetes, para dar um feedback, para dar um retorno, uma crítica ao que você está escrevendo. Porque, às vezes, inconscientemente, podemos estar passando algum tipo de apriorismo naquela definição. Uma outra evitação são as definições redundantes. Então, é a chamada definição ônibus, cabe tudo lá dentro. Então, temos que tomar cuidado e não querer colocar todas as ideias que sabemos naquela definição, né? Procurar, como falamos anteriormente, ser mais específico, escolher muito bem os termos que nós vamos utilizar. A importância dessa escolha do termo genérico e dos termos diferenciadores se encontra justamente nas evocações que vamos fazer na mente dos nossos leitores. Isso já vai induzir o leitor para uma direção, para lembranças, para ideias que ele já possui sobre aquele tema. Então, se somos precisos nessa escolha das palavras, direcionamos o pensamento do nosso leitor mais adequadamente, corretamente e numa linearidade pensênica aonde queremos chegar, ou na mensagem que queremos transmitir. Então, vamos ver a partir de agora o estilo da Enciclopédia da Conscienciologia. Fizemos essa parte introdutória e, a partir desse ponto, vamos estudar, então, verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia e qual é o estilo da seção Definologia. Então, a seção Definologia sempre vai ter a palavra definologia, escrito em negrito, né, em bold, e em seguida do ponto também em negrito, em bold. Daí vem, então,
o artigo definido o ou a, dependendo, né, se a palavra que está sendo definida é do gênero masculino ou feminino, né, e em maiúsculo. Em seguida virá então o termo, ou lema, ou entrada, o título do seu verbete. Essa entrada vai vir em itálico. Em seguida vai vir o verbo ser, sempre vai ser o verbo ser, né? Então, a casa é, o edifício é, o ônibus é, sempre vamos utilizar o verbo ser. E em seguida a parte definidora, né? Ou o definidor, como estudamos. Então vamos ver um exemplo da enciclopédia. O verbete somatório de esforços. Então, o somatório de esforços é a conjunção de todos os desempenhos evolutivos com a aplicação convergente dos talentos de cada pessoa no grupo afim com objetivos comuns. Então, nesse caso, nós temos o artigo definido, nós temos o definologia antes, em negrito, com ponto em negrito, temos um artigo masculino o e temos a expressão somatório de esforços em itálico, o verbo ser, é, e conjunção de todos os desempenhos evolutivos podem ser considerados termos genéricos. Por quê? Porque eles estão introduzindo a definição. Se eu tenho uma palavra, né, que eu estou definindo, normalmente o termo genérico vai corresponder a uma ou duas palavras. Se eu tenho uma expressão, normalmente eu tenho mais de uma palavra nos termos genéricos. E se essa expressão que eu estou definindo é uma ideia mais complexa, normalmente eu tenho várias palavras nos termos genéricos. Nesse caso, né, conjunção tem relação com somatório e desempenhos evolutivos têm relação com esforços. Então, o somatório de esforços é a conjunção de todos os desempenhos evolutivos. Até aí eu tenho a introdução da definição. E a partir do ponto com a aplicação convergente dos talentos de cada pessoa no grupo afim com objetivos comuns, são os termos definidores, são os qualificadores desse somatório de esforços. Bom, a partir daqui, vamos ver 8 tipos de termos genéricos, de possibilidades de termos genéricos já encontrados em verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. E você que está me assistindo, procure identificar qual é o tipo de termo genérico que se encaixa na sua definição. Tá? Isso vai ficar um pouco mais claro adiante. Então, vamos ver o primeiro tipo. No caso de um termo genérico, no qual é a palavra propriedade. Então, um exemplo é o verbete benemerência. A benemerência é a propriedade da pessoa benemérita a quem se deve louvores ou prêmios por serviços notórios. Então, nesse caso, né, nós temos o gênero, né, o artigo definido a, porque é uma palavra feminina, benemerência em itálico, verbo ser é, e propriedade introduzindo a definição do verbete. Então, propriedade da pessoa benemérita. Esses seriam os termos genéricos. E agora, a partir desse ponto, aí os qualificadores ou diferenciadores, a quem se deve louvores ou prêmios por serviços notórios. Então, eu tenho que verificar se o que eu estou escrevendo é uma propriedade, né, que tem muita semelhança com as palavras faculdade, capacidade, condição, qualidade. Então, é importante a gente ver no dicionário as diferenças, as definições de cada palavra dessa. Um segundo tipo de termo genérico encontrado na enciclopédia é o termo genérico condição. Ele está muitas vezes, não sempre, mas associado a prefixo auto. Então vamos ver o exemplo do verbete autocognição. A autocognição é a condição pessoal do autoconhecimento sobre a apreensão teática e a vivência autoconsciente das realidades e para-realidades do cosmos. Então, depois do verbo ser, eu tenho a palavra condição pessoal. Esse condição pessoal, ele está se referindo ao prefixo auto, né? Porque é a autocognição. Então, muitas vezes, quando eu tenho um verbete no qual possui esse prefixo auto, eu vou utilizar essa expressão, condição pessoal. Né? O pessoal se refere ao auto. E
do quê? Do autoconhecimento. Esse do autoconhecimento se refere à cognição, né? Então, os termos genéricos nessa definição são justamente condição pessoal do autoconhecimento. E a partir daquele ponto em diante, sobre a apreensão teática e etc., se encontram então os termos diferenciadores. Bom, um terceiro tipo de termo genérico é justamente aquele que se refere à consciência, pessoa, consim, consciência intrafísica, consciex, consciência extrafísica. Então eu tenho que verificar se o verbete que eu estou escrevendo diz respeito a uma pessoa, a uma consciência. Então vamos ver dois exemplos. O verbete infiltrado cosmoético. O infiltrado cosmoético é a consciência extrafísica, consciex, mais evoluída, ressomada, homem ou mulher, e dedicada à proex interassistencial de alto nível em bases anônimas. Então, nessa definição, se encontra aqui uma sutileza que o autor quis destacar, que é a seguinte: o infiltrado cosmoético é a consciência extrafísica mais evoluída ressomada. Se é a consciência extrafísica ressomada, o autor poderia ter escrito com sim, mas ele não fez, né? E se ele não fez, tem uma razão, né? Em muitas discussões nas aulas presenciais justamente dessa definição, né, os alunos, né, comentam essa condição possível do autor querer chamar a atenção para o nível de lucidez dessa consciência no momento em que ela ressoma, ela mantém o nível de lucidez de consciex que ela tinha. E por isso o autor ter optado por manter a consciência extrafísica ressomada e não ter utilizado a palavra consim. Até mesmo porque no verbete infiltrado cosmoético se refere aí ao caso, no mínimo, dos despertos para cima, né? Faz referência aos serenões, por exemplo. Então, o infiltrado cosmoético é uma condição de uma consciência mais evoluída, né? Então, nesse caso, o termo genérico, apesar de poder ter sido consim, o autor optou por consciex ressomada. Então, essas são algumas sutilezas, alguns detalhes que na hora da redação da definição, o autor tem liberdade para fazer, né, uso desse nível de singularidade na escrita. Um outro exemplo, né, sobre um termo genérico, sobre consciências e pessoas, seria do voluntário da conscienciologia. O voluntário da conscienciologia é a pessoa física realizando trabalho ou atividade não remunerada, com vínculo consciencial em instituição conscienciocêntrica, IC, por estar comprometida com a evolução cosmoética e assistencial de todas as consciências. Então, vocês vejam a diferença para esse outro verbete. O voluntário da conscienciologia sou eu, você que está assistindo esse vídeo, né? Então, somos consins. O autor poderia ter escrito como termo genérico a consim, realizando trabalho ou atividade não remunerada, mas ele optou por utilizar pessoa física para chamar atenção a essa condição de trabalho, né? De trabalhador e, no caso, claro, não remunerado, porque é voluntário, né? Então é uma analogia, uma comparação também com a condição das empresas intrafísicas, que são pessoas jurídicas, né? Então é um contraponto aqui que ele fez, né? Então o voluntário é a pessoa física realizando trabalho ou atividade não remunerada. E aí, como no caso é da conscienciologia, entra aí as especificações, os qualificativos com o vínculo consciencial, em instituição conscienciocêntrica, né? E por aí vai. Então, esses são os detalhamentos, né? As nuances que nós devemos prestar atenção na hora da redação do verbete. Um quarto tipo de termo genérico são as logias. Então, temos verbetes que terminam com o sufixo logia. Como vimos no início dessa aula, logia é um sufixo que vem do grego, um elemento de composição que vem do grego. E ele quer dizer estudo, tratado, né? Então, diz respeito a algum tipo de estudo de algum tema, né? Então, na hora que encontramos um verbete com esse sufixo logia, sempre vai trazer a ideia de ciência, estudo ou especialidade.
Então vamos ver o exemplo da ofiexologia. O verbete ofiexologia traz a seguinte definição: a ofiexologia é a ciência, especialidade da conscienciologia aplicada ao estudo da oficina extrafísica ou OFIEX, a instalação física extrafísica atuante na heterassistencialidade diária e avançada do tenepsista veterano, homem ou mulher, na condição de epicom intrafísico, representando tal oficina mais evoluída, a equivalente extrafísica à base humana doméstica da consim. Então vocês vejam tantos detalhes nessa definição. Justamente por quê? Porque é um tema novo, é um tema transcendente, evoluído, né? Principalmente diz respeito aos tenepsistas veteranos. E nós vemos aqui, depois do verbo ser, os termos genéricos são ciência e especialidade da conscienciologia. Então, quando tivermos o sufixo logia, normalmente, não sempre, não podemos generalizar, mas vamos utilizar a condição de ciência, a expressão ciência ou estudo, né? Nesse caso, ofiexologia é um estudo ou uma ciência muito específica ou especializada dentro dos estudos da conscienciologia. E por isso o autor colocou, então, entre vírgulas, especialidade da conscienciologia, para chamar a atenção que não é uma ciência que nós vamos encontrar aí nas universidades ou na ciência convencional. É algo realmente só encontrado na conscienciologia. A partir desse ponto, temos os seguintes termos: aplicada ao estudo da oficina extrafísica. Então, vemos aí que os termos genéricos são mais abrangentes nessa definição, né? A gente poderia considerar até o momento ali da OFIEX, né? Então, desde do verbo ser, em seguida até a palavra OFIEX. Por quê? Porque ainda está introduzindo a definição. A partir daquele ponto, nós temos então os diferenciadores, os qualificadores, o que é essa OFIEX, como é que se chega na OFIEX, quem alcança essa OFIEX. E aí o autor então está detalhando tudo isso na definição. Por isso ela também é uma definição até grande, né, com bastante detalhes. Bom, um quinto tipo de termo genérico seria a condição também da ciência, também do sufixo logia, mas agora um exemplo não tão especializado dentro da conscienciologia. Então, a antagonismologia é a ciência ou estudo técnico aplicado às manifestações da dualidade das ideias opositivas, construtos opostos ou a exposição de incompatibilidades evidentes. Então, apesar da ciência convencional não considerar os antagonismos, né, nessa abordagem de ciência, existem estudos sobre o antagonismo. Então, não somente na conscienciologia, né, é se estudado a condição dos antagonismos. Então, vocês vejam que nesse caso, nessa definição, o termo genérico é a ciência ou estudo técnico aplicado às manifestações da dualidade das ideias opositivas, né? Então, é uma definição mais direta, já não tem tantos detalhamentos quanto a anterior que nós vimos da ofiexologia. Mas os termos genéricos são ciência, estudo, né, como vimos anteriormente, por ter o sufixo logia. Um sexto tipo de termo genérico é o ato ou efeito. Então, geralmente diz respeito à ação. É algum verbete, alguma ideia que se está definindo que envolve ação. E essa ação, nesse caso, ela diz respeito ao ato e ao efeito que essa ação traz para a pessoa que está realizando esse ato. Tá? Então, vamos ver um exemplo. A aglutinação interconsciencial é o ato ou efeito de unir e integrar pessoas distintas para o mesmo objetivo evolutivo, formando um conjunto de realização eficaz. Então, vocês vejam que depois do verbo ser, nós temos ato ou efeito, como termos genéricos, de unir e integrar pessoas distintas, né? Então, também a gente poderia considerar aí a condição do termo genérico até pessoas distintas. Por quê? Porque é uma expressão, a aglutinação interconsciencial.
Então, nesses termos genéricos, eu tenho que falar da ação, que estaria em ato ou efeito, eu tenho que falar da ideia de aglutinar, que está em unir e integrar, e eu tenho que falar que é interconsciencial, daí os termos pessoas distintas. E a partir desse ponto, nós temos os termos diferenciadores, para o mesmo objetivo evolutivo, formando um conjunto de realização eficaz. O sétimo exemplo sobre termo genérico é sobre a palavra técnica. Então vamos ver o exemplo. A acrobacia mental somática é a técnica de autopensionização criativa a partir do emprego conjugado de todos os recursos ortopensênicos possíveis para se alcançar algum neopatamar cognitivo ou neoverpon. Então, nesse caso, temos aí o gênero feminino, a acrobacia mental somática, a expressão está em itálico, por se tratar da entrada do lema, do título do verbete, o verbo ser é, e os termos genéricos, é a técnica de autopensionização criativa. Aí nós temos técnica, né, que é a palavra que primeiro está introduzindo a definição. Então, nós temos que verificar se o que nós estamos redigindo, por exemplo, trata-se de uma técnica. Em seguida, a autopensionização criativa, né, se refere à condição ali da acrobacia mental somática. Então, são termos praticamente próximos, parecidos, até certo ponto sinônimos para a ideia de acrobacia mental somática. E, a partir daquele ponto, nós temos, então, os termos diferenciadores, a partir do emprego conjugado de todos os recursos ortopensênicos possíveis para se alcançar algum neopatamar cognitivo ou neoverpon. Ok? O último exemplo de termo genérico se refere à palavra vivência. O verbete autoparapercepciologia ideal é o exemplo. A autoparapercepciologia ideal é a autovivência funcional gradativa a longo prazo dos potenciais parapsíquicos pessoais, seja da mulher ou do homem, embasados no autodiscernimento e na cosmoeticologia, objetivando a interassistencialidade autoconsciente, multidimensional, evolutiva. Então, nesse caso, o termo genérico está autovivência, porque lá na entrada possui o prefixo auto, ele poderia ter colocado vivência pessoal, também seria uma opção, não estaria errado, mas o autor optou por repetir o prefixo auto, então ficou autovivência. Funcional, gradativa a longo prazo, está caracterizando ou introduzindo essa ideia de ideal. O que seria a condição ideal do ponto de vista de parapercepção? Que ela seja funcional, que ela seja gradativa e que ela seja a longo prazo, né? Dos potenciais parapsíquicos pessoais. Aí vocês já vejam que essas palavras, esses termos, estão se referindo à autoparapercepciologia, né? Porque autoparapercepciologia é justamente potenciais parapsíquicos pessoais. E a partir daquele ponto, né, da palavra seja, aí nós só temos os termos diferenciadores. Então, nesse caso, também observem o seguinte, a primeira palavra da entrada é uma logia, e ele não colocou ciência ou estudo, né, nesse caso. Mas por que ele não colocou? Penso que devido à condição principal da vivência em relação ao parapsiquismo. Porque quando colocamos muitas vezes a palavra estudo ou ciência, fica ainda no nível um pouco distante das pessoas e às vezes um pouco teórico. E nesse caso, ele quer chamar a atenção para a condição prática, vivencial, né? Parapsiquismo precisa se vivenciar para poder se desenvolver. Então, nesse caso, apesar do verbete, o título do verbete possuir um sufixo logia, não se encontra o termo genérico estudo ou ciência. Bom, então é importante agora que já temos uma ideia, né, desses termos genéricos, pensarmos o que é ou quem é o termo definido entrada que estou escrevendo. Por quê? Porque isso vai definir o termo genérico que eu vou utilizar.
E como chamamos antes a atenção, é muito importante estudar bem a palavra que você vai utilizar como termo genérico, pois ela justamente vai induzir o pensamento do leitor para as ideias do seu verbete. Então aqui a gente trouxe nos slides alguns exemplos, não são a totalidade de possibilidades, são alguns exemplos possíveis para os termos genéricos. Então, o que você está escrevendo? É uma ação? É um artefato? É uma atitude? É um ato ou efeito? Ou é só um ato? Ou é só um efeito? Né? Um atributo, uma autovivência, uma característica, um caráter, né? Uma ciência, uma condição, uma consciência, uma consciência ou uma consim, uma consequência, uma deliberação, uma determinação, um dispositivo, uma especialidade, um estado, uma evidência, um fato, uma hipótese, uma ideia, um instrumento, uma manifestação, um anel verpon, por que não, né? Um anel verpon, uma ocorrência, uma opção, uma operação, um pensene, uma pessoa física ou pessoa jurídica, né? Como estudamos lá o caso do verbete voluntário da Conscienciologia. Processo, propriedade, qualidade, razão, reação, recurso, resultado, situação, teática, técnica, teoria, vivência ou autovivência. Então, esses são alguns exemplos nessa listagem de possibilidades para os termos genéricos. Para a gente, então, finalizar a nossa aula, gostaríamos só de comentar brevemente a condição das definições mais complexas ou as definologias mais complexas. O que seria isso? Seriam aquelas definições como o irrompimento do psicossoma ou irrompimento do paracérebro, que contém na definição, além dos termos genéricos, os termos diferenciadores, as logias. Então vamos ver um exemplo. O irrompimento do psicossoma é o fenômeno da insinuação perceptível do paracorpo dos desejos nesta dimensão humana, entre parênteses, intrafisicologia, onde a consciência se manifesta por meio do corpo humano, ou soma, somatologia, entre parênteses, ocorrendo com a consciência mais lúcida parapsiquicamente, em momentos de maior descoincidência dos veículos de manifestação, e entre parênteses, holossomatologia. Então vocês vejam que é uma condição, a própria ideia do irrompimento do psicossoma é algo evoluído, é algo complexo e por isso exigindo então esses termos diferenciadores e o uso de 3 especialidades da Conscienciologia, né, dentro da definição, ou de 3 logias dentro da definição. Um outro exemplo é o irrompimento do paracérebro. Nesse caso, nessa definição, vocês podem observar que existem aqui 6 especialidades ou 6 logias dentro da definição. A gente tem a mental somatologia, temos a intrafisicologia, somatologia, cerebrologia, parapercepciologia e autolucidologia, indicando a complexidade do tema, a necessidade de interdisciplinaridade no estudo desses fenômenos, dessas ideias. Então, já é uma definição, um tipo de definição mais complexa ao nível da ideia que está querendo expressar. Existe também um outro tipo de definição que consideramos também um pouco mais assim, que exige um pouco mais de trabalho, é aquela que contém o máximo, o conceito do máximo, que será mais explicado em outras aulas por outros professores. Mas a ideia aqui do máximo, né, vamos só clarear, o máximo dos verbetes da enciclopédia da Conscienciologia significam aquelas seções nas quais existe o padrão que a gente chama de conformática, de conteúdo e de forma, né, determinando aquele número ideal de itens inclusos ou que devem ser incluídos, previamente definido, para representar a condição ideal da abordagem pesquisística, o patamar de excelência e a qualidade do verbete. Então, para cada seção da enciclopédia, existem aquele número de itens ideal, digamos assim, para qualificar aquela seção. No caso da definologia, que nós estamos tratando aqui, a definição que possui 7 itens, né, como uma enumeração horizontal, ela então se caracteriza como o máximo.
Nós vamos então ver um exemplo. A imperturbabilidade é um verbete e a definição é a seguinte: a imperturbabilidade é a condição, qualidade, atitude ou estado da consciência lúcida, serena, tranquila, eutímica, ortocentrada, autoconsciente e inabalável, se sentindo intra e extrafisicamente em harmonia plena e estável com as consciências ou com passageiros evolutivos e com os fluxos das realidades do cosmos. Então vocês vejam nessa definição, né? Ali nós temos um máximo, que é essa numeração horizontal, a partir da palavra lúcida até inabalável. São 7 palavras, 7 ideias próximas, com aproximação simples, até certo ponto, algumas sinônimos, né? Mas outras até que não são tão sinônimos, mas que querem levar o leitor à ideia de harmonia, de equilíbrio, né? E enfatizar essa condição da importância da imperturbabilidade para a evolução da consciência. Né? Por coincidência, né? Por sincronicidade, hoje no verbete, a condição da dispersidade, né? Foi colocada a unidade de medida, né? Da dispersidade como a imperturbabilidade. Então, é uma condição realmente muito séria, né? Uma meta, um objetivo muito sério para todos nós pré-despertos buscarmos. E vocês vejam que na própria definição é uma definição também um pouco mais rigorosa, digamos assim, um pouco mais zelosa com as palavras, incluindo essa condição aí do máximo que a gente estava se referindo. Existe mais um exemplo, só para citar, é o conceito de status. Também na definição de status nós temos um máximo com 7 itens, uma enumeração horizontal. A definição é a seguinte: o status é a condição pessoal ou modo de estar, propriedade, qualidade, característica, posição, situação ou condição, dinâmica da consciência, homem ou mulher, cidadão ou cidadã, no âmbito da sociedade intrafísica, SOCIM, buscando manter o nível de vida civilizada compatível com a dignidade humana. Então, nessa definição, temos uma enumeração horizontal a partir da palavra estar até a palavra condição. Então, são 7 palavras, 7 itens, formando uma enumeração horizontal e caracterizando, então, esse padrão de conformática, esse patamar de excelência, né, que é o máximo que nós estamos, então, aqui trazendo para vocês, né? Penso que, num primeiro verbete, né, nós não devemos nos preocupar com essa condição das logias, nem, num primeiro momento, com a condição do máximo na definologia. Procurar escolher bem as palavras, os termos genéricos, os termos diferenciadores. Se nessa pesquisa for possível fazer um máximo, ok. Se não for possível também, está tudo bem, né? Não há essa exigência na enciclopédia de toda definição ter que ter um máximo, né? Isso não é uma exigência. Mas, se nas suas pesquisas você conseguir usar essa ideia, né? Esse padrão de qualidade na definição que você está redigindo, vai ser bem-vindo, ok? Então, gente, para concluir, gostaria de fechar então com as referências bibliográficas. Foram utilizadas 5 obras, né, entre o dicionário eletrônico do Ruais, a própria enciclopédia da Conscienciologia, o Homo Sapiens e Urbanizatus, o dicionário de lexicografia prática do José Martinez de Souza, que é um lexicógrafo espanhol, e os estudos também de um grupo brasileiro aqui, que é o Eduardo Guimarães e a Mônica Zoppi Fontana. Então, essas foram as 5 referências básicas que foram utilizadas para fazer essa aula. Eu agradeço a oportunidade e desejo bons estudos terminológicos, lexicográficos e orismológicos para todos.